Antes da primeira gota cair dos céus, antes mesmo das nuvens se fecharem em juízo, havia um plano. Não um plano humano, mas um esboço divino, traçado nos bastidores do invisível. E no centro desse plano, uma embarcação colossal, a Arca. Para muitos, ela é apenas um símbolo, para outros, um mito. Mas e se a Arca de Noé for, na verdade, um projeto de engenharia sagrada, um código ancestral com lições para hoje? Neste documentário, você vai mergulhar nos segredos não revelados, nas evidências ocultas e nos detalhes técnicos que fazem da Arca de Noé uma das construções mais enigmáticas da história. Começamos com a dimensão. A Bíblia não apenas menciona a existência da Arca, mas descreve sua planta com precisão cirúrgica. 3 andares, centenas de côvados, um teto com uma abertura. Cada número, cada proporção carrega mais do que medidas, carrega propósito. Se convertermos os dados de Gênesis 6:15 para nossa linguagem moderna, temos algo em torno de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 metros de altura. Um monstro de madeira. Uma estrutura tão estável que engenheiros navais do século XXI confirmaram. O projeto bíblico oferece estabilidade superior à de muitos navios atuais. Mas como isso seria possível, há milênios, sem cálculos modernos? A resposta está no que chamamos de proporção de ouro da flutuabilidade. A Arca não foi feita para navegar, ela foi feita para sobreviver. Seu formato retangular, criticado por leigos, era ideal para aguentar pancadas de ondas gigantescas. Ela não precisava ser ágil, só precisava resistir. E resistiu, por mais de 1 ano. E enquanto as águas cobriam o mundo, dentro daquela caixa de madeira estava todo o potencial genético da criação. Agora, pense nisso. Cerca de 6.800 animais, de centenas de tipos, convivendo em um espaço fechado, com temperatura controlada, alimentação balanceada, iluminação artificial e sistema de saneamento. Tudo isso sob a supervisão de apenas 8 pessoas. Parece impossível, mas essa é justamente a beleza do impossível. É o palco onde o divino se manifesta. A estrutura interna da arca funcionava como uma cidade vertical. O andar inferior, mais fresco e estável, abrigava os grandes animais. Elefantes jovens, répteis, grandes herbívoros. O segundo andar era o coração logístico. Animais de médio porte, armazenamento de alimentos, centros de alimentação e saneamento. O terceiro, mais arejado e isolado, era destinado aos pequenos animais, aves e, claro, a tripulação humana. Cada andar era interligado por passagens laterais, rampas, escadas de corda ou madeira, criadas com engenharia manual, mas não menos genial. Mas o que alimentava essa cidade flutuante? A Bíblia menciona que alimento foi armazenado. E documentos antigos revelam que Noé e sua família tinham técnicas sofisticadas de conservação. Desidratação solar, estocagem em recipientes selados, uso de ervas com propriedades conservantes. Cada animal recebia uma dieta compatível. Cada célula viva ali dentro era sustentada com precisão. E os dejetos? Outro mistério revelado. Estudos mostram que as jaulas poderiam ter pisos inclinados, canalizando os resíduos para tanques inferiores, de onde eram lançados ao mar com o uso de comportas. Um sistema de compostagem? Talvez, mas funcional, com certeza. O cheiro? Controlado com carvão, ervas aromáticas e circulação de ar criada pela abertura no teto. Um côvado de altura que funcionava como chaminé, promovendo a ventilação natural. Mas por que Deus faria tudo isso com Noé? Por que não simplesmente proteger os animais com um milagre invisível? A resposta pode estar no propósito pedagógico do dilúvio. Deus não queria apenas preservar a vida. Ele queria ensinar algo, mostrar que obediência gera sobrevivência, que fé, unida à ação, pode sustentar o mundo mesmo em meio ao caos. E o caos não demorou. Quando os portões da arca se fecharam, não pelas mãos de Noé, mas pelas de Deus, o céu desabou. A terra gemeu. Fontes do abismo foram abertas. Era mais do que chuva. Era como se o próprio planeta estivesse sendo reiniciado. E ali,
Em meio às águas, uma caixa flutuava. Sem leme, sem vela, sem motor. Guiada não pela mão do homem, mas pela vontade de Deus. Imagine agora, mais de um ano confinado com milhares de criaturas, sem contato com o exterior. Sem saber quando ou se tudo voltaria ao normal. O impacto psicológico foi imenso, e ainda assim, Noé permaneceu. O silêncio da arca não era apenas o silêncio do isolamento, era o silêncio da fé. Os cientistas modernos ainda tentam explicar como essa estrutura resistiu. Alguns afirmam que a arca é um mito adaptado de lendas sumérias. Outros apontam para estruturas encontradas no Monte Ararat como indícios reais. Em 1959, uma formação misteriosa foi identificada por um piloto turco. Desde então, expedições têm explorado a área. Alguns juram ter encontrado madeira petrificada em locais inacessíveis. Mas a verdade é que, mesmo que nunca encontremos um pedaço da arca, o eco da sua existência está na sobrevivência da humanidade. Você já parou para pensar que você é descendente direto de alguém que estava dentro daquela embarcação? Que o fôlego que você respira vem de uma linhagem que atravessou o juízo de Deus? Isso não te dá um senso de propósito? Um chamado à obediência? A arca não é apenas uma história infantil com animais simpáticos. É um alerta. É um lembrete. É uma prova de que Deus sempre prepara um caminho, mesmo quando tudo parece prestes a ser destruído. E ainda nem começamos a desvendar os sistemas internos, os detalhes da biogênese, os paralelos com outras culturas, os registros de dilúvios em civilizações antigas. Vamos explorar como a arca se tornou um microcosmo da criação, como ela refletia a ordem divina em um mundo de desordem, e como cada detalhe dela aponta para algo maior do que madeira, betume e animais. Aponta para um plano. Aponta para a redenção. Enquanto o mundo era engolido pelas águas do juízo, a arca navegava como um símbolo de sobrevivência. Mas para entender como ela realmente funcionava por dentro, é preciso olhar para detalhes que a maioria ignora. Se na parte externa ela era uma fortaleza flutuante, por dentro ela se tornava um organismo vivo, com circulação, ritmo, rotinas e inteligência operacional. A primeira questão que surge é: como uma família de apenas 8 pessoas conseguiu manter tudo funcionando? Alimentar milhares de animais, garantir higiene, cuidar da saúde e manter a própria sobrevivência sem colapsar emocionalmente? A resposta está em um sistema de organização quase militar, dividido por turnos, rotinas e uma logística extremamente precisa. Os alimentos eram distribuídos por gravidade. Estruturas semelhantes a silos verticais de madeira, conectadas a tubos inclinados, permitiam que grãos e ração seca fossem dispensados automaticamente nas jaulas. A água era coletada da chuva, armazenada em grandes reservatórios superiores e distribuída por um sistema de bambus ocos ou canais escavados, como uma encanação primitiva. Isso eliminava a necessidade de carregar baldes e garantia um abastecimento constante. O controle de temperatura era outro fator crucial. Os 3 andares tinham circulação de ar feita por efeito chaminé, usando diferenças de temperatura para puxar o ar viciado para fora e renovar o oxigênio em todo o volume da embarcação. Pequenas aberturas laterais protegidas por anteparos impediam a entrada de água, mas permitiam que o ar fresco circulasse. Para conter odores, o interior da arca foi revestido com betume não apenas como selante, mas também como forma de isolar odores. Almofadas de palha, serragem e carvão vegetal eram usadas nas jaulas para absorver urina e fezes. Quando saturadas, eram retiradas e jogadas por compartimentos de descarte que se abriam para o mar. As jaulas eram padronizadas. Todas tinham dimensões calculadas para maximizar espaço, reduzir estresse e facilitar a alimentação. Animais similares eram agrupados. Muitos eram jovens ou pequenos, o que otimizava o espaço e reduzia o consumo. E à medida que cresciam, a dieta era ajustada. Estudos mostram que em situações extremas, até mesmo carívoros, podem adaptar-se temporariamente a uma dieta vegetal. O manejo do estresse animal era feito com a criação de ambientes escurecidos nas jaulas,
reduzindo o nível de estímulo visual. Aves ficavam em andares superiores com acesso a pequenas aberturas, simulando um ambiente mais próximo ao natural. Répteis e anfíbios recebiam umidade controlada com reservatórios de água e substratos adequados. E quanto à iluminação? Não havia eletricidade. A arca era iluminada com lamparinas de azeite, posicionadas estrategicamente e supervisionadas para evitar incêndios. As paredes internas eram claras, para refletir a luz ao máximo. A manutenção das lamparinas era feita durante as mudanças de turno. A divisão do trabalho entre Noé, sua esposa, seus filhos e noras era clara. Cada um tinha funções fixas, mas rotativas. 2 eram responsáveis pela alimentação, 2 pela limpeza, 2 pela manutenção e inspeção, e 2 pela preparação de comida e organização familiar. Trocas eram feitas semanalmente para evitar esgotamento. O tempo era controlado com registros riscados em pedaços de madeira ou tabuletas de argila. Eles anotavam os dias, os ciclos de chuva, o comportamento animal e mudanças no ambiente. Essa disciplina permitiu o controle completo do tempo até o momento em que a pomba trouxe o ramo. O mais impressionante é que tudo funcionava. Por mais de 370 dias, nenhum registro aponta que algum animal tenha morrido, adoecido gravemente ou atacado outro. A paz reinava dentro da arca. E isso não foi por sorte. Foi por planejamento, obediência e, segundo a fé, intervenção divina. A arca, imponente e silenciosa sobre as águas, mais parecia uma cidade flutuante do que um simples barco. Sua estrutura retangular, maciça e meticulosamente planejada, continha não apenas o último suspiro de uma era antiga, mas também os alicerces de um novo mundo prestes a nascer. Os dias passavam lentamente, marcados pelo ritmo constante das ondas e pelas tarefas infindáveis da rotina de sobrevivência. Lá dentro, cada metro quadrado contava. Os 3 andares organizavam-se como um sistema vivo. O inferior, robusto e protegido das variações de temperatura, abrigava os animais maiores. O intermediário, responsável pelos animais de porte médio e pela circulação dos cuidadores. E o superior, reservado aos pequenos animais, aves e as acomodações humanas. Era um ecossistema isolado, que funcionava sob regras próprias, construídas em torno da ordem, da observação e da fé. Não havia descanso para Noé e sua família. A cada manhã, um novo ciclo de inspeções começava. As jaulas eram examinadas, as reservas de comida repostas com precisão cirúrgica, a água filtrada e redistribuída, as excreções descartadas com cuidado através do engenhoso sistema de escoamento. A vida continuava, mesmo dentro daquela arca de madeira selada pelo betume e pela esperança. Cada respiração de um animal, cada semente que germinava em um recipiente improvisado, era um lembrete da persistência da criação. Apesar da monotonia aparente, a adaptação dos ocupantes era um processo vivo. Muitos dos animais entraram em um estado semelhante à hibernação, especialmente os de metabolismo lento, como répteis e mamíferos de pequeno porte. Isso reduzia consideravelmente o consumo de alimento e a produção de dejetos, aliviando a pressão sobre os recursos e a equipe reduzida. Não se tratava apenas de uma pausa metabólica, mas de uma resposta às condições ambientais controladas e à atmosfera peculiar da arca. O controle da umidade era mantido através de camadas de argila, carvão vegetal e areia, que filtravam e absorviam o excesso de água em determinadas regiões. As aberturas superiores e os canais laterais criavam um fluxo constante de ventilação natural, equilibrando a temperatura entre os níveis e evitando a formação de fungos e odores insuportáveis. A madeira, cuidadosamente tratada e escolhida, resistia admiravelmente à umidade e à salinidade. Os alimentos, por sua vez, eram mantidos em silos e jarros de argila selados com cera de abelha, garantindo proteção contra insetos e mofo. Grãos como trigo, cevada, lentilhas, bem como frutos secos e sementes oleaginosas, compunham o estoque essencial para os animais herbívoros e para o consumo humano. A régua do tempo era invisível, mas o ritual da rotina dava contorno aos dias. O convívio entre os membros da família também era um pilar fundamental da resistência emocional.
Pequenas atividades eram realizadas juntos após as tarefas diárias. Oravam, contavam histórias, mantinham registros em placas de argila, observavam os comportamentos dos animais. As orações noturnas tornaram-se um farol em meio à escuridão constante, e os relatos registrados por Noé seriam o fundamento para as futuras tradições orais e, mais tarde, escritas. Eram cercados por uma tempestade que mudaria para sempre a paisagem do planeta. Do lado de fora, um dilúvio que submergia montanhas e soterrava civilizações. Do lado de dentro, um universo de esperança meticulosamente preservado. Cada som que vinha de fora era abafado pelas grossas paredes de madeira, mas a família sabia que ali, naquele barco colossal, eles eram os guardiões da vida. A arca, com sua forma retangular, apresentava uma estabilidade sem precedentes. Ao contrário de navios modernos que dependem de lemes e propulsores, a embarcação de Noé era passiva, flutuando conforme as correntes. Sua finalidade não era a navegação, mas a sobrevivência. A distribuição interna, com compartimentos selados e reforços estruturais de vigas, impedia que o casco sofresse torções ou rachaduras, mesmo sob as ondas mais violentas. Pesquisadores modernos tentaram reproduzir em modelos computacionais as condições enfrentadas pela arca, simulando tempestades com ondas superiores a 30 metros de altura. Os resultados demonstraram que, mesmo nessas condições extremas, as proporções da arca garantiriam sua flutuabilidade e estabilidade. O centro de gravidade, baixo em relação ao volume total, impedia o tombamento. Em termos de biologia, a permanência prolongada dos animais em confinamento exigia adaptações adicionais. Estudos comparativos com zoológicos modernos sugerem que os animais poderiam ser mantidos em estágios reduzidos de atividade, inclusive com o uso de técnicas naturais para induzir estados de letargia. A falta de luz solar direta era compensada com a iluminação constante a óleo, e suplementos minerais eram adicionados à dieta de algumas espécies para evitar deficiências. A organização interna da família também seguia um rigor admirável. Os filhos de Noé eram responsáveis por setores distintos. Sem supervisionava os herbívoros, Cã cuidava dos carnívoros e Jafé dos répteis e anfíbios. As esposas colaboravam na administração alimentar, registro das condições de cada animal e suporte emocional da equipe. A liderança espiritual e logística permanecia com Noé, cuja experiência e serenidade mantinham o equilíbrio. Mesmo diante da pressão psicológica de um mundo que desmoronava lá fora, a disciplina era a chave. A ausência de janelas significava que o tempo era marcado apenas pelo ritmo das atividades internas e pelos ciclos de sono. A visão do mundo exterior se dava apenas através da janela superior, usada para ventilação e observação meteorológica. Conforme os meses passavam, sinais sutis de mudança no ambiente externo eram percebidos. A intensidade da chuva diminuiu, e o som do impacto constante sobre o teto deu lugar ao balçar rítmico das águas. A temperatura interna variava menos, e algumas aves demonstraram agitação, como se pressentissem uma nova fase. A esperança ganhava forma em cada gesto. Quando Noé finalmente abriu a janela e soltou um corvo, e depois uma pomba, não era apenas uma técnica de reconhecimento ambiental. Era um ato simbólico de reconexão com a terra. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, a arca inteira silenciou em reverência. Era o sinal. O mundo lá fora estava se reconstituindo. Mas Noé não se precipitou. Esperou ainda dias, semanas, observando, medindo, discernindo. A saída da arca seria um novo Gênesis. E tudo precisava estar pronto para que a vida recomeçasse do ponto certo. O último animal a sair foi o homem. Não por orgulho, mas por responsabilidade. Antes que pisassem no solo renovado, Noé construiu um altar. Ali, no topo do mundo, entre os resquícios de uma civilização passada e as sementes de uma nova, ele ofereceu sacrifício ao Deus que os sustentara. A fumaça subiu como um selo de gratidão, e Deus, vendo o coração de seu servo, estabeleceu a primeira aliança formal da história pós-diluviana. O arco-íris cortou os céus como um pacto eterno. Aquela arca de madeira,
que por mais de 1 ano flutuou sobre as águas do juízo, tornou-se o único elo entre o mundo antigo e o novo. Mais do que um refúgio, foi um úsero do plano divino, uma obra de engenharia que desafiou a lógica e abraçou o sobrenatural. E ao pisarem novamente na terra seca, Noé e sua família entenderam. A arca não era apenas um meio de escape. Era a própria manifestação do cuidado divino por sua criação. E assim começava um novo ciclo. Mas os ecos da jornada na arca permaneceriam para sempre. Como lembrança de um Deus que julga, mas também preserva, que destrói para reconstruir melhor, que fecha portas para abrir novos começos. Ao passo que os dias se estendiam sobre as águas, a arca deixava de ser apenas um navio de sobrevivência e passava a representar um microcosmo do mundo. Dentro daquele gigantesco recipiente de madeira, uma nova ordem estava sendo ensaiada. Espécies que antes jamais conviveriam lado a lado, agora dividiam o mesmo espaço. E esse convívio forçado exigia organização, disciplina e um sistema de adaptação mútua jamais antes registrado. A arca se tornava uma sociedade viva em suspensão, navegando sobre as ruínas do mundo anterior. As alterações climáticas decorrentes do dilúvio mudaram para sempre o cenário terrestre. Pressões tectônicas, alterações na atmosfera e um ciclo hidrológico completamente novo viriam a moldar a Terra de uma forma irreversível. Estudiosos sugerem que as bacias oceânicas se aprofundaram e os continentes foram erguidos em movimentos bruscos, criando cadeias de montanhas e vales onde antes existiam planícies. Isso explicaria o surgimento rápido de formações geológicas complexas, normalmente atribuídas a milhões de anos. A biodiversidade que hoje vemos seria então uma expansão rápida, a partir dos tipos básicos preservados na arca. A radiação adaptativa teria permitido que, a partir de poucos pares, surgissem as variedades que compõem os ecossistemas atuais. Essa teoria é corroborada por estudos genéticos modernos que apontam para uma origem comum de muitas espécies, com divergências relativamente recentes. No caso humano, os testes de DNA mitocondrial sugerem que todos os seres humanos modernos descendem de uma população muito pequena, o que coincide com a narrativa bíblica de 8 sobreviventes. Outro ponto de extrema relevância é o papel da arca como instrumento de renovação espiritual. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural, mas um reinício moral e espiritual. Deus havia dado um basta na corrupção generalizada da humanidade e iniciado um novo ciclo com Noé e sua família. Por isso, a arca era mais do que madeira e betume. Era um altar flutuante, um templo navegante onde a esperança era preservada. Cada prego, cada viga, cada compartimento continha o simbolismo de uma nova oportunidade. Esse simbolismo se estende até os dias atuais. Para muitas tradições religiosas, a arca representa o Cristo, o único caminho para escapar do julgamento. A porta da arca, que permaneceu aberta até o último momento antes da chuva, é vista como uma representação da misericórdia divina. Mas uma vez fechada, selada pela própria mão de Deus, não havia mais volta. Isso levanta questões sobre livre-arbítrio, destino e a importância das escolhas humanas diante da revelação. Os diários teóricos de Noé, embora não preservados, são imaginados por estudiosos como possíveis documentos registrando os dias, tarefas, eventos climáticos e possíveis sinais de encorajamento divino. Há quem acredite que Noé tenha transmitido esse conhecimento oralmente, criando uma linhagem de tradição que deu origem aos relatos mosaicos. Essas narrativas preservadas e refinadas através das gerações se tornaram a espinha dorsal de civilizações inteiras. O estudo dos paralelos entre o relato bíblico e outras culturas é também fascinante. Histórias semelhantes ao dilúvio aparecem em dezenas de culturas ao redor do mundo, desde o Gilgamesh, da Mesopotâmia, passando pelas tradições nativas americanas, até os mitos hindus e chineses. Em todas elas, uma catástrofe aquática mundial leva um sobrevivente escolhido a preservar a vida.
A similaridade nos elementos centrais sugere uma memória coletiva de um evento real, reinterpretado conforme os paradigmas culturais locais. As ferramentas utilizadas para a construção também são objeto de curiosidade. Ainda que as escrituras não detalhem o arsenal de instrumentos, é plausível imaginar que Noé tenha utilizado machados, cinzéis, serras manuais e furadeiras rudimentares feitas de bronze ou ferro, dependendo do nível tecnológico pré-diluviano. Arqueólogos propõem que civilizações anteriores ao dilúvio tinham um grau de desenvolvimento técnico superior ao que se imaginava, o que explicaria a viabilidade da construção da arca com ferramentas supostamente simples. Em relação à navegabilidade, é importante destacar que a arca não possuía vela, leme ou sistema de propulsão. Isso não era um acidente de design, mas uma afirmação teológica. A arca não era guiada pela vontade humana, mas pela providência divina. Ela não precisava de direção, apenas de estabilidade e resistência. Seu destino não era um porto, mas um propósito. Essa lição se aplica metaforicamente à vida de fé. Nem sempre sabemos para onde estamos indo, mas confiamos em quem nos conduz. Durante o período de reclusão, a família de Noé enfrentou não apenas desafios logísticos, mas também espirituais. O isolamento, o som incessante das águas, o medo da destruição completa, a incerteza quanto ao futuro, tudo isso exigia um grau de resiliência e confiança que transcende o natural. É nesse ambiente que a fé de Noé brilha com ainda mais intensidade. Ele se torna um exemplo de obediência incondicional, uma figura que antecipa o papel de Cristo como aquele que salva pela fé e pela obediência ao plano de Deus. Após o dilúvio, Noé constrói um altar e oferece um sacrifício, um gesto que marca a transição entre dois mundos. Deus, em resposta, estabelece a primeira aliança formal com a humanidade, simbolizada pelo arco-íris. Essa aliança é incondicional. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir toda a terra. O arco-íris, portanto, não é apenas um fenômeno óptico, mas um sinal divino, um lembrete eterno da misericórdia que supera o julgamento. As dimensões gigantescas da arca também suscitam comparações com outras construções lendárias da antiguidade. Nenhuma embarcação registrada anteriormente se aproxima de suas proporções até milênios depois. Isso faz da arca uma anomalia histórica que desafia os padrões de desenvolvimento naval conhecidos. Mesmo hoje, a estabilidade estrutural do design da arca é objeto de estudo em instituições de engenharia naval. Na atualidade, réplicas da arca foram construídas para fins educacionais e evangelísticos, como a famosa Ark Encounter, nos Estados Unidos. Essas réplicas, baseadas nas medidas bíblicas, demonstram de forma concreta a viabilidade do projeto, despertando o interesse tanto de cristãos quanto de cientistas. O interior dessas réplicas revela o engenhoso sistema de compartimentação, armazenamento e manutenção, validando muitos dos princípios especulados pelos estudiosos. O legado da arca vai muito além da madeira e da água. Ela se torna um código simbólico universal. Em tempos de incerteza, é lembrada como abrigo. Em períodos de julgamento, como um sinal de misericórdia. Em momentos de dúvida, como prova de que a obediência às instruções divinas produz resultados extraordinários. Noé não era um engenheiro, não era um capitão, mas se tornou ambos pela força de sua fé. Ao estudar a arca, não estamos apenas investigando um projeto de engenharia, mas revisitando o coração de uma narrativa que une ciência, história, espiritualidade e redenção. Cada vírgula do relato aponta para algo maior do que técnicas de construção. Aponta para uma relação entre Deus e humanidade que se reconfigura após cada tempestade. E é por isso que a arca não repousa apenas sobre o Monte Ararat, mas sobre a consciência de todos os que buscam refúgio em meio ao caos. Mesmo depois de quase um ano flutuando sobre as águas, o propósito da arca ainda não havia se cumprido por completo. Ela não era apenas um abrigo flutuante, era um útero sagrado, gestando um novo começo para toda a humanidade e para a criação. E dentro dela, enquanto os dias se acumulavam,
E o tempo se arrastava. A fé de Noé e sua família era desafiada em cada detalhe. Havia a espera, o confinamento, a rotina repetitiva. Havia o som dos animais, o balanço constante, a densa escuridão de algumas áreas internas. Mas havia também a esperança. E em breve, ela ganharia forma através de um gesto singelo, o envio de uma ave. Noé sabia que não podia simplesmente abrir as portas e sair. O tempo certo era essencial. E para discernir esse momento, ele recorreu à observação. Primeiro, solta um corvo que vai e volta, sem um sinal claro. Em seguida, envia uma pomba. A primeira tentativa é frustrante. Ela retorna sem nada. Mas é na segunda que algo extraordinário acontece. A pomba retorna com um ramo de oliveira no bico. Era mais que um galho. Era uma promessa. Um símbolo silencioso de que a vida havia resistido. Que a terra, apesar de tudo, floresceria novamente. A escolha da oliveira não é aleatória. Essa árvore, resistente e simbólica, representa paz, prosperidade e aliança. Sua presença no bico da pomba marcava o início de um novo ciclo. E ali, no coração da arca, a esperança ganhou corpo. O gesto de Noé revela um princípio profundo. A fé não é passiva. Ela observa, ela espera, mas também testa, age, experimenta. Noé não força a porta, mas também não se entrega à inércia. Ele busca o tempo certo com sabedoria e humildade. Quando finalmente o solo se mostrou seco, a saída da arca não foi imediata. Noé esperou a ordem de Deus, e isso é revelador. Mesmo com evidências visíveis, ele não confiou apenas em seus olhos. Ele aguardou o comando divino. Essa obediência absoluta é o que o distingue. Em um mundo que acabara de ser purificado, a nova humanidade precisava ser recomeçada com base em algo diferente. Não mais na confiança própria, mas na dependência total de Deus. O que se segue é um dos momentos mais belos da narrativa. Noé sai da arca com sua família e todos os animais, e a primeira ação registrada é a construção de um altar. Antes de buscar abrigo, antes de plantar ou alimentar-se, ele adora. Esse gesto aparentemente simples é um marco. O primeiro ato da nova terra é um culto. O primeiro som do novo mundo é um sacrifício subindo como aroma suave ao céu. O altar de Noé é a base espiritual de toda a nova civilização. E é diante desse altar que Deus estabelece sua aliança. Uma promessa unilateral. Nunca mais destruirei toda a vida como fiz. E como símbolo dessa aliança, Deus coloca o arco-íris nos céus. O mesmo céu que antes derramava juízo, agora exibe cores de graça. A escolha do arco-íris é significativa. Ele representa a luz atravessando as gotas de água, transformando-as em cores. Juízo e graça coexistem nesse símbolo. Ele é visível de ambos os lados, indicando que a promessa é mútua. Deus se lembra, e o homem também. Sempre que as nuvens se acumularem, o arco lembrará que, mesmo após a tempestade, há esperança. A vida após o dilúvio exigiu adaptação. As mudanças climáticas, a geografia alterada, os ecossistemas redesenhados. A nova geração precisava aprender a viver em um mundo diferente. A transição foi marcada por desafios, mas também por oportunidades. Deus, ao estabelecer a aliança, também institui novas regras. A permissão para comer carne, por exemplo, aparece nesse contexto. Antes, a dieta era essencialmente vegetariana. Agora, com o novo equilíbrio ecológico, a inclusão da carne se torna uma realidade, com a ressalva de não consumir sangue, pois nele está a vida. Essa mudança alimentar não é apenas nutricional. É espiritual. Deus está ensinando que a vida tem valor, que o sangue é sagrado. A proibição do derramamento de sangue humano também é reafirmada com mais vigor. A vida humana, feita à imagem de Deus, é inviolável. O novo mundo precisava entender isso desde o início. A linhagem de Noé se torna o ponto de partida para a reorganização da humanidade. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, tornam-se os patriarcas das futuras nações. E a forma como suas linhagens se desenvolvem
lança luz sobre o plano de Deus para o futuro. Dentre eles, a linhagem de Sem receberia destaque especial. Seria dela que viria Abraão e, mais adiante, o Messias. Noé, mesmo após toda a sua fidelidade, enfrenta um momento de fraqueza. Planta uma vinha, bebe do seu fruto e se embriaga. Um deslize humano, que revela que, mesmo os justos, estão sujeitos à queda. Cam, seu filho, ao ver a nudez do pai, reage com desrespeito. Enquanto seus irmãos cobrem o pai com honra, Cam expõe. Esse gesto desencadeia uma série de consequências que ecoariam por gerações. O erro de Noé não invalida sua jornada, mas revela que a humanidade, mesmo restaurada, ainda carrega a semente da fragilidade. A graça de Deus não depende da perfeição humana, mas da disposição de obedecer, recomeçar e permanecer. O novo mundo começava com um altar, com uma promessa e com uma família, mas não com a ilusão de perfeição. A história da arca termina com a porta sendo aberta, mas a jornada da humanidade está apenas recomeçando. A arca foi mais que um barco. Foi um instrumento de juízo e graça, um microcosmo da criação, um santuário flutuante. Dentro dela, coexistiram caos e ordem, medo e esperança, sobrevivência e adoração. E ao saírem dela, Noé e sua família não apenas pisaram em solo seco. Eles pisaram em terra santa, renovada, pronta para escrever um novo capítulo da história humana. Cada linha, cada medida, cada animal, cada gesto. Tudo aponta para um Deus que age com perfeição, mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver. À medida que as águas recuavam lentamente e os contornos das montanhas começavam a emergir no horizonte, a arca repousava sobre a encosta rochosa do Monte Ararat, um ponto estratégico elevado, onde o curso da história da humanidade seria reiniciado. O som constante das águas e o silêncio que antes dominava a embarcação deram lugar a uma agitação sutil, reflexo de uma nova expectativa que crescia dentro da arca. A tarefa de desembarcar os animais, após meses de confinamento, era delicada e requereria cuidado extremo, não apenas pela segurança das espécies, mas também por se tratar de um momento simbólico, a repopulação da Terra. Noé e sua família iniciaram o processo com precisão meticulosa. Cada espécie era liberada de forma organizada, seguindo uma ordem lógica, baseada em suas necessidades e comportamentos naturais. Animais de grande porte foram os primeiros a descer, por meio de rampas cuidadosamente ajustadas à estrutura da arca. Em seguida, vieram os de porte médio e, por fim, os menores. As aves foram libertas aos poucos, permitindo que se ambientassem com o novo ambiente, agora radicalmente transformado pelo evento global. O impacto ambiental do dilúvio foi imensurável. Geologicamente, marcas do evento ficaram registradas em camadas sedimentares, enquanto ecossistemas inteiros foram modificados. O solo, ainda úmido e instável, exigia cautela na movimentação dos animais e no início da nova etapa de colonização terrestre. A primeira atitude de Noé após o desembarque foi erguer um altar. Não havia estrutura mais importante naquele momento do que uma plataforma de gratidão. Ali, ele ofereceu sacrifícios com os animais limpos que havia preservado em número maior, conforme a orientação divina anterior. Este gesto marcou um novo pacto entre Deus e a humanidade. Em resposta, Deus estabeleceu um símbolo eterno, o arco-íris. Gênesis 9 descreve esse momento como a instituição da promessa de que a terra jamais seria destruída por águas novamente. A aliança firmada era mais do que um tratado ecológico ou espiritual. Era a confirmação de um reinício guiado pela graça e propósito divino. Noé, agora com a responsabilidade de ser o novo patriarca da humanidade, instruiu seus filhos sobre a missão que herdariam. A divisão dos descendentes entre Sem, Cam e Jafé moldaria o futuro das civilizações. Com base em registros bíblicos e evidências arqueológicas, muitos estudiosos traçam as origens das nações modernas a partir dessas três linhagens. Sem, ancestral dos povos semitas, teria originado tribos como os hebreus, árabes e assírios. Jafé, associado aos povos indo-europeus,
daria origem a grupos da Europa e parte da Ásia. Já Cã seria ligado aos povos do norte da África e Canaã. Essa tríade familiar estruturava não apenas a genealogia bíblica, mas também o mapa étnico inicial pós-diluviano. A primeira tarefa prática da nova humanidade foi estabelecer a habitação. Com o conhecimento preservado durante o confinamento, Noé e seus filhos iniciaram construções simples, utilizando recursos naturais disponíveis. As primeiras edificações eram feitas de barro, madeira e pedras. A agricultura voltou a ser praticada. Plantas cultivadas antes do dilúvio foram reintroduzidas no solo, e as técnicas de irrigação rudimentares voltaram a ser utilizadas. O vinho, por exemplo, foi uma das primeiras bebidas a reaparecerem após o recomeço. O episódio de Noé se embriagando descrito em Gênesis 9, 20 e 21 revela não apenas um evento isolado, mas também uma profunda metáfora da vulnerabilidade humana após um momento de tensão e responsabilidade extrema. A nova era também trouxe regras diferentes. Deus deu instruções claras sobre o respeito à vida. O sangue passou a ter um simbolismo ainda mais forte, e a pena de morte foi instituída como forma de justiça pela vida humana derramada. Este código moral rudimentar marcou o início das normas sociais e espirituais da nova civilização. Ao longo dos primeiros anos após o dilúvio, os climas variaram drasticamente. O planeta ainda se ajustava ao trauma das águas. Estações extremas surgiram e grandes migrações animais e humanas começaram a ocorrer. Algumas regiões tornaram-se inabitáveis temporariamente. Outras floresceram com novos ecossistemas. Esse desequilíbrio temporário explica, segundo cientistas criacionistas, a dispersão acelerada dos povos e o surgimento rápido de idiomas distintos. Um dos fenômenos mais estudados neste período pós-diluviano é o surgimento das línguas. A Torre de Babel, ainda por vir na cronologia, explicaria o surgimento de diferentes idiomas como uma intervenção direta de Deus. No entanto, até esse ponto, a humanidade falava uma só língua. Essa unidade linguística e cultural facilitou o avanço nas construções e organização social das primeiras comunidades. As rotinas diárias retomavam padrões similares aos anteriores ao dilúvio: plantio, colheita, criação de animais, construção de habitações. Porém, a consciência do que havia ocorrido estava presente em cada gesto. A memória do dilúvio era recente e viva, transmitida oralmente com detalhes por Noé e seus filhos. O conhecimento técnico adquirido na construção da arca também foi transmitido. Ferramentas desenvolvidas durante a construção serviram de base para novas invenções. A madeira foi novamente o material mais utilizado, mas agora com técnicas aprimoradas de encaixe, vedação e armazenamento. Esse legado tecnológico foi essencial para o surgimento de futuras civilizações como os sumérios, egípcios e babilônicos. A espiritualidade da nova humanidade estava profundamente enraizada na experiência do dilúvio. O temor a Deus era o principal sentimento presente nas famílias descendentes de Noé. Altares foram erguidos em várias localidades, e as práticas de adoração tornaram-se centrais para a vida social. Festivais sazonais surgiram como formas de lembrar o livramento e celebrar a aliança. Os filhos de Noé tornaram-se líderes de clãs. Cada um seguiu caminhos distintos, fundando cidades, culturas e tradições que moldariam os próximos capítulos da humanidade. Essa dispersão inicial, embora ainda unificada linguisticamente, preparava o cenário para o evento da Torre de Babel, onde a multiplicidade cultural e linguística seria estabelecida. A fauna e flora começaram a se diversificar novamente. Alguns animais migraram para regiões específicas, dando início à adaptação ecológica. O clima instável influenciou a seleção natural, e novos padrões comportamentais surgiram entre os animais. Espécies começaram a se diferenciar conforme seus habitats, e o processo de especiação acelerou. O mesmo processo aconteceu com os humanos. A exposição a diferentes regiões, climas e dietas provocou mudanças genéticas sutis que, com o passar dos séculos, dariam origem à diversidade étnica humana.
Cientistas modernos apontam que essas variações podem acontecer em poucas gerações quando populações pequenas se estabelecem em ambientes distintos. A tradição oral foi o primeiro meio de preservar a memória do dilúvio. Canções, relatos e símbolos foram passados de pai para filho, garantindo que a experiência não fosse esquecida. Estes relatos, mais tarde, influenciaram culturas ao redor do mundo, dando origem a narrativas de dilúvios em civilizações como a mesopotâmica, indiana, chinesa, grega e até nas Américas. Esse paralelo entre tradições distintas aponta para um evento comum, reinterpretado conforme a cultura local. O nome de Noé muda, os detalhes variam, mas o tema central permanece: um dilúvio universal, um homem justo, um barco, animais salvos e uma nova chance para a humanidade. A construção de um novo mundo pós-dilúvio era mais do que uma necessidade prática, era uma missão espiritual. Cada tenda erguida, cada semente plantada, cada animal solto na natureza era uma extensão do pacto entre o Criador e a criação. E mesmo sem os recursos do mundo moderno, Noé e sua família deram início a uma das maiores jornadas já registradas na história da humanidade. Agora, o cenário estava pronto para o próximo desafio: manter a unidade, preservar a fé e resistir às tentações que levaram o mundo à destruição. Mas, como sempre, a natureza humana traria novos conflitos. E a história da nova civilização estava apenas começando. Enquanto os últimos respingos do dilúvio secavam na madeira da arca, a paisagem ao redor revelava um mundo novo. Um planeta lavado pelo juízo, moldado por águas que cobriram até os montes mais altos, agora dava lugar ao silêncio e à expectativa. A escotilha foi aberta, e pela primeira vez em mais de um ano, Noé e sua família puderam sentir o ar da liberdade. Era o reinício da história. O desembarque foi cuidadosamente orquestrado. Os animais saíam de forma ordenada, como se soubessem exatamente para onde ir. Este comportamento incomum revela não apenas uma organização instintiva, mas uma condução divina. Leões não atacavam cervos. Serpentes não se esgueiravam em meio aos ninhos. Tudo obedecia a um ritmo sagrado, como uma coreografia invisível coordenada pelo Criador. A primeira ação de Noé, ao pisar em terra firme, não foi construir uma casa, nem preparar uma nova rotina. Foi levantar um altar. Em meio à terra ainda úmida, pedras foram empilhadas com reverência e sacrifícios foram oferecidos. Era o primeiro culto da nova humanidade. E Deus respondeu. O texto sagrado afirma que o Senhor aspirou com prazer o aroma do sacrifício e firmou uma aliança com Noé, selada com o arco-íris. Esse arco nos céus não era apenas um fenômeno óptico, mas um símbolo eterno, a promessa de que jamais um dilúvio destruiria toda a terra novamente. E com esse pacto, iniciou-se uma nova era. Mas mais do que uma promessa de proteção, o arco-íris era também um lembrete de responsabilidade. A terra estava limpa, mas o coração do homem continuava suscetível. O livre-arbítrio permanecia intacto. A descendência de Noé logo se multiplicaria. Sem, Cam e Jafé deram origem às nações, e com elas vieram línguas, culturas, civilizações. Mas a memória do dilúvio se manteve viva por séculos. Povos ao redor do mundo preservaram tradições orais e registros escritos que falam de uma grande inundação, de um barco e de uma família escolhida. Do épico de Gilgamesh, a tradição indígena brasileira, o eco da arca ressoa pela história. A ciência moderna, por sua vez, tem tentado interpretar esses registros. Alguns geólogos sugerem que eventos como o rompimento do Mar Negro, há cerca de 7.500 anos, podem ter inspirado o mito do dilúvio. Outros apontam para camadas geológicas com sedimentos que indicam grandes inundações em várias partes do globo. Mas nenhum desses dados anula o aspecto espiritual e simbólico da narrativa bíblica. O que mais impressiona, no entanto, é a atemporalidade da história. A Arca de Noé não é apenas um navio, é um arquétipo. Representa refúgio, obediência, fé em meio ao caos. Representa também julgamento e misericórdia. Um chamado à reflexão sobre como vivemos,
o que estamos construindo e a quem entregamos o comando do nosso barco. O relato do dilúvio ensina que não há como fugir das consequências das escolhas humanas, que a corrupção, a violência e a indiferença espiritual geram colapso. Mas também ensina que a obediência radical, mesmo quando parece insana, é o caminho para a preservação. Noé construiu a arca sem nuvens no céu, sem sinal de maré, apenas com a palavra de Deus como fundamento. E isso foi suficiente. Hoje, a arca pode ser vista como um símbolo da fé prática, um chamado para construirmos em nossas vidas espaços de refúgio, onde valores divinos sejam preservados, mesmo quando o mundo ao redor parece submergir. Cada escolha ética, cada ato de bondade, cada oração sincera é como uma tábua encaixada nessa embarcação espiritual. E você? Está construindo sua arca? Está preparado para enfrentar tempestades que vêm sem aviso? Está disposto a seguir a voz de Deus mesmo quando ela contraria o senso comum? A história de Noé é mais do que um registro antigo, é um espelho. Ao encerrarmos essa jornada por dentro da arca, convido você a refletir. O que você levaria com você se tivesse que recomeçar tudo? Quais são os valores, as pessoas, as memórias que fariam parte da sua nova humanidade? Se esse vídeo te tocou, se te fez enxergar a história de Noé com novos olhos, não saia sem deixar seu like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Temos muitas outras narrativas poderosas e reflexões profundas vindo por aí. E claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. O mundo ainda precisa de arcas. E talvez, a próxima, comece com um clique seu. Até a próxima revelação.